batalha espiritual. Quando nós nos colocamos em batalha espiritual, o mundo espiritual ele fica revoltado contra nós, mas o mundo espiritual do mal, nós vamos de encontro com os inimigos da nossa alma. Nesse momento nós estamos batendo de frente contra Satanás e seus demônios. É nesse momento que nós estamos em batalha espiritual, que os inimigos estão loucos tentando investir contra nós. E eles lutam, não é só nesse momento, eles lutam todos os dias contra a minha vida e contra a sua vida, irmãos. Por isso que nós não podemos vacilar. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que estarmos revestidos dela, para que nós possamos ficar firmes e resistir aos espíritos do mal em nome de Jesus. Então, nós temos esta consciência que estamos combatendo todos os dias contra os espíritos malignos, que eles lutam contra o povo de Deus, contra a nossa vida. E por que é que eles lutam? Eles lutam tentando nos tirar da presença do Senhor. Esta é a nossa guerra espiritual que nós travamos por nós nos entregarmos a Cristo. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, esta guerra foi travada, os inimigos tentando ali nos tirar da presença de Deus. E por que é que ele quer nos tirar da presença de Deus? Para nos atacar e nos levar à morte espiritual de novo. E aí nós não podemos permitir, e esta guerra só vai acabar no dia que Jesus nos levar para a glória. Enquanto estivermos aqui pisando neste planeta Terra, o cristão tem uma guerra travada contra Satanás e seus demônios. Não podemos relaxar espiritualmente, Igreja de Cristo. Não podemos relaxar. Temos que ser firmes na fé e na oração em nome de Jesus. Não tenha preguiça de orar, meu irmão e minha irmã. Não tenha preguiça de orar. Quanto mais oramos, mais na presença de Deus permanecemos. E nós aí, se estamos na presença de Deus, nós estamos em lugar seguro. Não temos o que temer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí você entende, amados, porque é que a carne não gosta de orar. A carne, ela gosta de sombra e água fresca. A carne, ela não gosta de orar. A carne não gosta de ler a Bíblia. E você pode ver que quando você começa a ler a Bíblia, aparece um sono, não sei de onde, mas ele vem e ali você começa a ler, e ali as letras já começam a embaralhar, aí você já começa a abrir a boca, e já fecha a Bíblia e vai a dormir. Não, tem que resistir à carne, né? Vai ali no banheiro, lava o rosto, volta, senta e vai ler a Bíblia. Enquanto não concluir o seu capítulo e versículo da Bíblia, você não fecha a sua Bíblia em nome de Jesus. Tem que então, como estava falando, nós precisamos resistir à nossa carne. Não podemos esquecer o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1, até o versículo 16, uma batalha da carne contra o nosso espírito. O nosso espírito é aquele que sempre ele está disposto a buscar a Deus, fazer a vontade do Senhor. A carne está sempre disposta para fazer tudo contra o que a palavra de Deus manda. A carne para nada presta, e o Espírito é o que dá vida. Tem um texto que diz assim: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Então, ou seja, o nosso Espírito, ele tem vida por causa da palavra de Deus. Ele sempre está querendo buscar mais a Deus. A carne, jamais ela vai querer buscar Deus, nunca na vida. Ela só quer fazer a vontade do mundo, a vontade do inimigo. E a nossa luta espiritual é para vencer dois inimigos da nossa alma, do nosso espírito, que é
a carne e os demônios do inferno. Ele sabe que a carne é fraca e por onde que ele vai pegar o crente? Pela carne. É um caminho fácil que ele entra. Por isso que nós temos que estar ali, cheios da palavra de Deus, mortificando as obras da carne para vencer ela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 11 ao 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13, a palavra de Deus diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Irmãos, quando a palavra de Deus fala, é Deus falando conosco. Se a palavra de Deus, se o Espírito Santo trouxe a mensagem desta noite, nos alertando, dizendo, cuidado com a sua carne, porque o Satanás, ele está armando cilada contra você todos os dias, todos os momentos. Ele está armando cilada contra nós todos os momentos. E aí o Espírito Santo diz, se revista com a palavra de Deus, para que no momento que ele lançar as setas, os dardos inflamados para cima de você, você tenha força para resistir e não ceder em nome de Jesus. Só vamos resistir à carne e aos demônios se nós estivermos firmes na palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque se eu estou firme na palavra de Deus, com certeza eu estou alimentado espiritualmente. E se eu estou alimentado espiritualmente, eu tenho força espiritual para guerrear contra o mundo espiritual invisível, mas real. Eu vou ter força para guerrear, eu vou estar sempre vigilante, eu não vou ceder às vontades da minha carne, porque eu sei que ela só quer me levar para a morte e não para a vida. Em nome de Jesus, não podemos jamais ceder à carne. E aí o texto ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas, ou seja, só podemos resistir contra as ciladas de Satanás com a palavra de Deus no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu estou forte espiritualmente, irmãos. Agora, se eu estou debilitado espiritualmente, eu não tenho força para guerrear contra as forças do mal. Que nesse exato momento que nós entramos em batalha espiritual, nós estamos batendo de frente contra eles. Nós estamos batendo de frente, e muita gente não leva a sério, porque não conhece o mundo espiritual, e por não conhecer e não ver, acha que é papo furado, é conversa. Isso é mais sério do que se imagina. Por não se ver é que mora o perigo. Eles são invisíveis, e eles estão, de olho em cima do crente todos os momentos, esperando uma brecha para eles lançar o mau pensamento, colocar cilada diante de nós, todos os momentos, irmãos, todos os momentos, eles estão, armando, espreitando, para ver com quem nós conversamos, o que é que está saindo da nossa boca. São brechas, esperando uma brecha que a gente dá para ele, lançar os seus dardos, atingir. Mas nessa luta, nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo, para nos dar força e termos ferramentas suficientes para vencer nesta batalha em nome de Jesus. Versículo 12.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui, ó. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, vamos terminar de ler o texto, depois eu comento. Porque não temos que lutar contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais, aonde não se vê. Veja quantos demônios, categoria de demônio tem aqui. Principado, potestade e príncipe das trevas. Olha só, principado, príncipe das trevas e hostes espirituais da pior situação, da maldade. Eles agem na maldade, para fazer a pessoa sofrer, para fazer a pessoa ser desmascarada, fazer a pessoa passar vergonha, passar carão. É isso que agrada aos demônios, é ver o ser humano ser humilhado, ser pisado. Isso que alegra o coração desses espíritos do inferno, que existe no mundo espiritual invisível, para atacar todos os dias, tentar atacar todos os dias o povo de Deus. É o povo de Deus, não é os do mundo não, é o povo de Deus. Os do mundo, está nas mãos dele, e é o povo de Deus que eles, todos os dias, eles vivem como abelha no mundo espiritual. As potestades são espíritos que estão ali como mosquito no mundo espiritual. E nessa guerra, quem é que está batendo de frente? O povo de Deus, a igreja do Senhor, resistindo a esses espíritos do inferno, a igreja de Cristo orando, quebrando as forças desses demônios. Eles investem e a igreja não pode cessar de orar. Quem quiser levar a sério a palavra de Deus, glória a Deus. Quem não quiser, depois, quando chegar lá, vai ver que tudo que a palavra diz é verdade. A nossa luta não é contra pessoas, não tenha medo de homem nenhum nessa face da terra. Não temos que temer a homem nenhum. A nossa luta é contra esses espíritos do inferno, que por serem seres invisíveis, a maioria não leva a sério, ou então baixa a guarda. E quando baixamos a guarda, o que é que acontece? Eles ganham terreno. Se com Jesus eles tentaram fazer de tudo para Jesus abrir uma brecha para que eles derrotassem o plano de Deus, e com nós, eles estão tentando todos os dias aí, investindo, usando os meios que eles sabem usar e têm nas mãos as coisas do mundo para fazer o crente cair, pecar. Ele sabe como fazer isso. Mas se estivermos revestidos da palavra de Deus, nós não vamos ceder em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estarmos alimentados espiritualmente, temos forças, temos armas espirituais para lutar contra eles. Principado, potestade, veja 4 categorias de demônios perigosos. Perigosos que trabalham. Abaixo deles tem uma hierarquia de demônios. Esses espíritos do inferno, que eles recebem o comando e eles vão lá para executar as obras dos seus chefes. É assim que acontece. Então não podemos, primeiro, viver sem Jesus, não podemos jamais sair da presença do Senhor, não podemos negligenciar na oração, e não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Se estivermos fazendo isso, vá em frente. Deus é conosco. Estamos guardados, protegidos, revestidos, blindados por esta palavra aqui, em nome de Jesus. E aí nós temos força e ferramentas para enfrentar esses bichos, em nome de Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, o Paulo falando,
para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ele diz, depois que você se preparar para o dia mau, fica firme. Não é se preparar e depois baixa a guarda, não. Fique firme, porque a batalha virá. A guerra está travada. Temos que ficar firme, preparados. No momento que precisar entrar em ação, você está pronto para entrar em ação. Quer ver? Os irmãos vão refrescar a memória. Os irmãos lembram daquela passagem lá em Mateus que os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio de um homem. Eles tentaram e não conseguiram. Aí Jesus chega e aí o pai do moço chega e diz, Senhor, ajude o meu filho porque eu trouxe aqui aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus chama eles de geração corrompida e perversa. Até quando estarei convosco? Traz o moço aqui. Aí Jesus traz, aí o pai leva o filho até Jesus, e Jesus pega e expulsa o demônio daquele jovem. Aí Jesus diz, aí chegando em casa, os discípulos não entenderam nada. Por que aqui nós não conseguimos e o Senhor conseguiu? Jesus, ele disse para eles o seguinte, existe casta de demônios que só sai com oração e jejum. Vida de oração até que se tem muito, não é mesmo, amados? E o jejum? Então precisa das duas coisas para estar preparado. Não é o jejum que vai expulsar o demônio, não. O jejum prepara-nos para no momento que precisar, nós estamos prontos, porque nós não sabemos o momento que temos que entrar em ação, dar o socorro para alguém. De repente nós estamos andando numa calçada e de repente você se depara com alguém endemoniado ou qualquer outra coisa que você precisa entrar em ação. É algo espiritual. Você não precisa ir orar nem jejuar, você já está jejuado e orado. Vida de jejum e oração, jejuado e orado, preparado para combater o bom combate e o nome de Jesus ser glorificado em nome do Senhor. Jejum e oração na vida do povo de Deus não pode faltar. Por quê? Porque isso é o que nos prepara espiritualmente para quando nos confrontarmos com qualquer situação. Se aqueles discípulos tivessem uma vida de oração e jejum, Jesus não precisaria ter expulsado o demônio, porque eles já tinham feito a obra de Deus na vida daquele homem. Mas não puderam porque eles não tinham vida de oração nem vida de jejum. Mas depois que Jesus foi, aí eles aprenderam como fazer a obra de Deus. Homens de oração se consagravam e até a sombra curava quando eles passavam. Não é assim que a Bíblia diz? É assim que se prepara espiritualmente para vencer e ajudar as pessoas a vencerem também esses maldosos do inferno. É muita maldade, né, irmão? A pessoa sentir prazer com o sofrimento de um ser humano. É maldade demais. E é isso que os demônios sentem, prazer. Prazer em fazer as pessoas sofrer. Colocar doenças terríveis no corpo das pessoas para ver elas sofrerem. Tem pessoas que morrem os ossos estralando, quebrando os ossos. Você já viu isso? Pessoas gritar até ela morrer de não suportar de tanta dor, quebrando os ossos. Você escuta os ossos da pessoa estralando, quebrando. E os demônios dando risada. Foi para isso que Jesus deu a vida lá na cruz. Foi ali na cruz do Calvário, onde Jesus derrotou eles aqui, Esses aqui, todos Jesus já derrotou. Lá na cruz, Jesus surpreendeu todos os Satanás e seus demônios. Jesus surpreendeu Lúcifer lá na cruz, derrotou todos eles. E por que é que agora nós enfrentamos uma luta para trazer as pessoas para Jesus? Porque ele se opõe para que as pessoas não cheguem ao conhecimento desta palavra, da verdade, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus na vida de alguém para salvar ela das garras desses espíritos do mal.
Esse evangelho que nós estamos ouvindo, ele é o poder de Deus na vida daquele que crê, para mudar a história dela, em nome de Jesus. É esse evangelho que Jesus mandou pregar, pregado no poder de Deus, no nome dele. É esse evangelho que cura, é esse evangelho que expulsa demônios, é esse evangelho que alimenta as pessoas espiritualmente. A palavra de Deus, sem mistura, só ela, sem piadas, sem brincadeiras, porque nunca vi na Bíblia uma parte nos evangelhos, uma vírgula nos evangelhos, que Jesus contava piada ou brincava com alguém. Jamais. Ele sempre era aquela pessoa que cumpria com a sua missão, veio pregar a verdade, expulsar os demônios. Por isso que ele diz, lá no Lucas capítulo 4, que o Espírito do Senhor é sobre mim. E aí ele diz por que é que o Espírito Santo era sobre ele, porque ele veio para curar, salvar, abrir os olhos do cego, tirar das trevas e transportar para a luz. Foi para isso que ele veio, e é para isso que o Evangelho existe, para tirar as pessoas das trevas e transportar para a luz. Aí as pessoas pegam essa pérola, e aí distorce tudo, fazem doutrinas de homem, e isso não ajuda e não salva ninguém. O que salva é a verdade, que é a palavra de Deus em nome de Jesus. E aí ele diz no 14, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade, com o Evangelho. Com o Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? O escudo da fé não é a palavra de Deus, e com esta palavra ele diz, podemos apagar todas as setas ou os dardos de Satanás lançar contra nós, em nome de Jesus. Então nós não podemos ser essas pessoas devagar na fé. Eu tenho o poder de Deus comigo, mas não uso. Eu preciso usar, eu preciso botar minha fé em ação, porque a palavra de Deus diz que se a palavra estiver no meu coração, eu posso derrotar todas as investidas de Satanás contra a minha vida e contra a minha família e contra a vida de alguém que vier me pedir socorro em nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação, é o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Pronto. Percebe por que é que os inimigos não querem que as pessoas não ouçam a verdade? No momento que ela ouve a verdade, ela é despertada na fé. E quando ela é despertada na fé, ela aprende que em nome de Jesus, ela tem poder sobre todos os espíritos do mal, em nome de Jesus. Ela passa a não mais aceitar as sugestões que Satanás dá para ela. Ela sentiu qualquer anormalidade na sua volta ou na sua vida, ou em algum membro da sua família, que você viu que aquilo ali não vem de Deus, você já repreende imediatamente. Porque Jesus já venceu Satanás e seus demônios. Eles foram derrotados lá na cruz. E aí Jesus morre, ressuscita e diz, agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eita glória! Todo o poder me foi dado, e esse poder está comigo e com você, porque Ele deu a mim e a você o nome que é sobre todos os nomes, e é por isso que a palavra tem que estar no meu e no seu coração, e se a palavra está no meu e no seu coração, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. É só você botar em ação o nome de Jesus. E vai funcionar, vai funcionar, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Forte, né, irmãos? Muito forte. Colossenses capítulo 2, amados. É só ir um pouquinho aí na frente, você está em Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 15.
Olha aqui o que Jesus fez com esses espíritos do inferno. Isso é para destruir, desmascarar todas as mentiras dele em nome de Jesus. Olha o versículo 15. Despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si. Ou seja, ele desmascarou, ou seja, venceu Satanás ali na cruz, despojando os principados. E no seu corpo, ali com o seu sangue, ele desmascara, ele detona Satanás e seus demônios ali. O inimigo não esperava isso, eles foram surpreendidos, e o plano de Deus se cumpre ali. Jesus venceu todos eles e nos capacita para vencermos em nome de Jesus. Glória a Deus. E o 14, sobe no versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Acabou. Não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cédula de acusação Jesus rasgou. Então Satanás não pode mais acusar nem a mim nem a você. Já era, meu irmão. Percebe agora por que é que ele não quer que as pessoas aprendam a palavra de Deus? Para eles andar com medo, assustada. Você tem que andar de peito surfado e aberto. E aí o Paulo confirma isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha lá, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Já era. Acabou, Satanás. Não vem para cá colocar dúvida na nossa mente, porque a palavra de Deus já nos ensinou tudo. Existia sim uma lei que nos condenava. Jesus foi lá, rasgou a cédula, acabou. Nenhuma condenação há. Não aceite, meu irmão, nenhuma condenação do diabo na sua vida mais, em nome de Jesus. Jesus fez isso uma vez só e vale para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, rapidinho para encerrar, 2 Coríntios capítulo 10, 3 e 5, vamos encerrar aqui e vamos orar em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 10, versículo 3. Rapidinho. Aqui o Paulo diz assim, porque andando na carne não militamos segundo a carne, ou seja, não andamos fazendo a vontade da carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ou seja, a palavra de Deus é a arma que nós temos para destruir as fortalezas desses principados e potestades e príncipes das trevas do inferno, em nome de Jesus. Igreja, glória a Deus, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É assim que o Satanás ele se opõe, contra tudo aquilo que é de Deus, mas em nome de Jesus, todos eles caem por terra, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ponto final. Ou seja, temos que obedecer a palavra de Deus, revestir da palavra do Senhor, fica firme. Se o inimigo tentar alguma coisa contra você, você bota ele para correr em nome de Jesus Cristo. Se ele tentar de novo, pastor, bota ele para correr. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém?